E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de história aqui no canal. Meu nome é Laura e essa semana nós vamos comemorar os 201 anos de independência do Brasil. A gente sabe que o Brasil ficou independente dia 7 de setembro de 1822. Mas o que acontece é que a narrativa oficial sobre o processo de independência consta que não houve guerras, que foi um processo pacífico que aconteceu às margens do rio Ipiranga quando Dom Pedro I gritou o grito da independência ou morte. Mas a gente sabe que não foi bem assim, e esse processo pacífico, sem participação popular, sem guerras, está longe de corresponder com o que realmente aconteceu aqui no Brasil. O que realmente aconteceu é que houve sim participação popular e sim aconteceu guerras de independência no Brasil. Guerras entre brasileiros e portugueses. O que acontece é que o Brasil tinha as várias províncias, que pode entender como se fosse o estado de hoje. As províncias estavam divididas entre aquelas que queriam a independência, mas não queriam se unir à província do Rio de Janeiro. Existiam aquelas províncias que não queriam independência, queriam manter as relações com Portugal, e também havia aquelas que queriam independência e queriam se unir à província do Rio de Janeiro. Vamos ver como que aconteceu esse processo? A primeira guerra de independência aconteceu anos antes da proclamação da independência de fato, bem antes de 1822. Foi a Revolução Pernambucana, ela ocorreu em 1817. Essa revolução foi de caráter separatista, republicano e liberal. Os revoltosos tinham influência nas obras iluministas e eles também contaram com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham acabado de instalar um consulado em Pernambuco. Consulado é uma espécie de representação da administração do Estado. E também os Estados Unidos tinham uma relação comercial com Pernambuco muito forte. Então eles receberam o apoio dos estadunidenses. O que incitou os revoltosos, o que levou a população pernambucana a se revoltar contra a colônia, contra Portugal, foi os altos impostos que eles tinham que pagar. Desde sempre, Pernambuco foi uma colônia, uma parte da colônia, muito rica, muito lucrativa. Então eles pagavam impostos muito altos para a corte no Rio de Janeiro. E esse dinheiro que eles pagavam era usado apenas para bancar a corte, os luxos da corte real que estava instalada aqui no Brasil. E enquanto isso, Pernambuco ficava sem recursos financeiros para solucionar seus problemas internos. Por exemplo, soldados ficavam sem pagamentos. E em 1816 aconteceu uma seca terrível em Pernambuco. Então tudo isso influenciou essa revolta, influenciou para que essa revolta acontecesse. E de fato ela aconteceu, não foi apenas uma conspiração, uma ideia. Aconteceu de fato a Revolução Pernambucana e Pernambuco declarou sua independência. Ele ficou independente mais ou menos ali uns 2 meses, por volta disso. Chegou a tropa portuguesa para impedir essa república, que estava nascendo de Pernambuco, para anexar de novo Pernambuco na colônia portuguesa, para voltar a ser uma província do Brasil. Os revoltosos, eles não resistiram a esses combates, muitos morreram durante as batalhas, outros morreram em prisão, alguns foram fuzilados, esquartejados, e assim aconteceu a primeira guerra de independência no Brasil, a Revolução Pernambucana de 1817. Chega então 1822 e o Rio de Janeiro proclama a independência do Brasil. Mas como eu falei, a sociedade ficou muito dividida entre aqueles que realmente queriam a independência e aqueles que não queriam. E a Bahia foi o local, o centro que teve os maiores conflitos, as batalhas, muitas batalhas e guerras de independência
do Brasil. O que aconteceu? Em 1808, a família real portuguesa veio para o Brasil fugindo das invasões napoleônicas que estavam acontecendo na Europa. E eles se instalaram no Rio de Janeiro, que já era a capital do Brasil, antes era Salvador, né? Então eles se instalaram no Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Esse título conferiu uma certa autonomia para o Brasil, abriu os portos, porque antes tinha o Pacto Colonial, né, que o Brasil só podia realizar relações comerciais, realizar comércio somente com Portugal e outras colônias portuguesas. Mas com esse título, abriu os portos brasileiros e o Brasil começou a comercializar com outras regiões, outras nações e outros países. Então, já com esse título, em 1815, o Brasil não era, assim, mais uma colônia tão dependente assim de Portugal. E 5 anos depois, em 1820, aconteceu lá em Portugal, na cidade de Porto, a Revolução do Porto. Os portugueses queriam a família real de volta para o seu país e que fosse restabelecido esse pacto colonial com o Brasil. Então a Revolução do Porto, ela começou a incitar ali na população a independência do Brasil. E como eu falei, dividiu a sociedade, né? E na Bahia, aqueles que não queriam independência, queriam manter as relações com Portugal, ficaram conhecidos como Junta Provisória da Bahia. E aqueles que queriam a independência era a Câmara de Salvador. Um acontecimento que contribuiu para que acontecesse essas guerras de independência na Bahia foi a troca do governador de armas. Antes a gente tinha um brasileiro, o Manuel Pedro de Freitas Guimarães, e foi colocado no lugar dele um português, o Inácio Luiz Madeira de Melo. Então isso provocou ali que acontecesse a guerra entre brasileiros e portugueses. Uma dessas batalhas resultou no assassinato da Joana Angélica, considerada uma mártir do movimento de independência do Brasil. Ela tentou impedir, né, que tropas portuguesas entrassem no Forte de São Pedro, e ela acabou sendo assassinada pelos soldados portugueses em fevereiro de 1822. Até que chega setembro, acontece a proclamação da independência no Rio de Janeiro. Mas isso, como eu já falei, não solucionou esses conflitos, pelo contrário, intensificou os conflitos. Estava acontecendo guerra no Maranhão, no Grão-Pará, na Cisplatina, no Piauí e na Bahia. Até que os brasileiros recebem o apoio de um almirante inglês, e isso foi fundamental para a causa brasileira de independência. Então essas guerras continuaram tanto em terra quanto em mar, até que o governador de armas, o Inácio Luiz Madeira de Melo, ele se rendeu e fugiu de Salvador. Então, finalmente, a Bahia pôde comemorar a independência do Brasil no dia 2 de julho de 1823, quase um ano depois do 7 de setembro. No Piauí aconteceu uma das batalhas mais sangrentas da Guerra de Independência, a Batalha do Genipapo, que aconteceu no dia 13 de março de 1823. A elite, as autoridades do Piauí não queriam se unir a Dom Pedro I, elas queriam manter relações com Portugal. Só que algumas parcelas da população não queriam isso, elas queriam a independência. O governador do Piauí, o João José da Cunha, tinha a missão de manter o norte do Brasil fiel à coroa portuguesa. Então, ele ordenou levantes, conflitos contra esses revoltosos. Com poucas horas de combate, já tinha entre 200 a 400 brasileiros mortos. Mas as tropas brasileiras conseguiram vencer
os portugueses e as tropas portuguesas se recuaram. O governador João José da Cunha, ele foi preso e deportado para Lisboa. Então, finalmente, Piauí aderiu à causa de Dom Pedro I. Algumas províncias tinham uma relação muito privilegiada com Portugal, então foi difícil para que elas aderissem à causa separatista, a independência, como foi o caso do Grão-Pará e do Maranhão. A elite maranhense tinha uma relação muito privilegiada, uma relação comercial e também de escravidão com Portugal. Então eles não queriam aderir ao movimento separatista, eles queriam manter a relação deles com Portugal, até que eles se renderam à causa de Dom Pedro I no dia 28 de julho de 1823. Um caso parecido foi o do Grão-Pará. Eles tinham também essa relação muito privilegiada com Portugal e não queriam aderir à independência, mas eles estavam sofrendo muita pressão do governo do Rio de Janeiro, até que Dom Pedro I manda para lá um militar inglês, e esse militar inglês fala que se o Grão-Pará não unisse ao Rio de Janeiro, ele seria invadido. E então, por causa desse blefe, dessa mentira que esse militar inglês inventa, o Grão-Pará assina o termo de adesão à independência no dia 15 de agosto de 1823. Essas foram algumas das guerras de independência que aconteceram no Brasil, só para vocês verem que não existiu esse processo pacífico de independência. Aconteceu guerras, sim, no Brasil para conquistar a independência. Essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Bons estudos e vejo vocês de volta aqui quinta-feira para assistir uma videoaula de filosofia. Bons estudos e até a próxima aula!